falar do Flamengo e para falar da situação que enfrenta aí o Gabigol. O Flamengo entende que o Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Semana passada, o julgamento começou às 14 horas e foi até às 19 horas com a decisão do tribunal de seguir hoje. O Gabigol prestou depoimento ao Tribunal Desportivo por videoconferência. Ao todo, 8 testemunhas participaram da sessão online. O jogador é representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu também Paulo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. Gabi foi acusado de infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Gabigol, vocês acreditam que pode ser punido severamente por esse caso? Lembrando que na semana passada foram mais de 5 horas de audiência e não decidiram nada sobre esse assunto envolvendo o Gabigol. Se eu puder começar, demora todo esse tempo porque eles querem aparecer, porque o caso é simples e já poderia ter sido solucionado de uma maneira ou de outra. Mas como é um caso de repercussão, esses tribunalecos, eles só servem para isso. Eles sempre, quando o caso é de repercussão, eles demoram, impede vista, não sei o que e tal. Sempre foi assim e eles fazem... sempre julgamentos políticos, é tudo uma questão política, a coisa normalmente já começa com o resultado já sendo conhecido e tal. Esse caso do Gabigol, aparentemente, ele se negou a fazer o exame e a partir daí é visto pela lei, pela legislação. Eu entendo muito pouco disso, mas conversei com o doutor Fernando Antônio Solera, que me explicou mais ou menos o caso. Ele é a pessoa que colhe, o responsável pela coleta dos exames, ele é a equipe dele. Quando a pessoa se nega a fazer o exame, ela é considerada dopada. Mas isso não é o doutor Solera que julga, ele só faz olha, a pessoa se negou e tal. A lei agora, ele não é advogado, ele não tem competência para julgar essa situação. O que a lei propõe? A partir do momento que a pessoa se nega a fazer o exame, era um exame fora da competição, mas a lei, ela coloca essa possibilidade. Você fazer aquele exame surpresa, então isso é uma coisa antiga. Se você se nega a colher o exame, você fica subentendido que você está dopado. É assim que funciona. É mais ou menos, a grosso modo, o cara se nega a fazer DNA, o juiz tende a considerar que aquela criança pertence a ele. É filha dele. Você se nega a fazer, o resultado é esse. Negou o DNA, normalmente o juiz dá ganho de causa para a pessoa que está pleiteando, porque você se negou a fazer o exame. Bafômetro. Na verdade, ele comete uma série de falhas, ele comete uma série ele se nega por um tempo, aí ele volta, depois vai outra vez. A conduta não foi a conduta convencional. E a partir daí, sim, ele fica predisposto a tomar uma penalização como se fosse um jogador dopado. É quase da mesma forma. Agora, estamos falando de tribunais políticos. Depende de como isso está sendo tratado politicamente. Entendeu? Se estiver sendo tratado politicamente da maneira que interessa ao clube, o Gabigol vai ser absolvido. Se não, se fosse, eu diria a você o seguinte, fosse um jogador comum, jogador do Tocantinense, ele já teria pego 4 anos de punição. Não estou dizendo que deva ser ou não, só estou colocando como é a lei. Vamos ver como é que vai funcionar essa política e quanto é que vai funcionar da parte de lei. Mas normalmente os tribunais de futebol, eles são 95% políticos, 5% legais. Bom, eu acho que ser simplesmente absolvido vai ser difícil porque vai dar brecha para que outros jogadores dificultem a coleta depois. Não aconteceu nada com o Gabigol, também vou dificultar. Porque precisa ficar claro, e assim, punição de 4 anos não vai ter porque ele dificultou, mas fez, né, o exame e deu negativo. O Gabigol sempre, nas entrevistas, sempre que perguntar, ele bate nessa tecla. Eu fiz o exame e deu negativo. Mas sabe o que é, Zé? O problema é que existe um processo. Sim. Quando esse processo não é obedecido,
Eu não estou dizendo que ele estava dopado. O que a lei mostra? Você pode abrir porque o processo ele é chatinho, é todo cheio de seguranças e tal, né? Para que seja tudo certinho. Para que ninguém jogue nada. Por isso que eu faço. Que então, simplesmente ser absolvido ele não vai, mas pegar 4 anos não vai também. Então, agora, porque pode ser. Ou ele leva uma bronca, uma dura, né? Uma advertência, multa ou pega alguns jogos. Mas o que você pode alegar. Um tempo aí de poucos jogos. O que se alega é que se você não obedecer o processo. O processo todo que é feito, você fica sujeito a fraudar o exame. É essa a acusação. Fraude ao exame. Aqueles deu negativo. Mas o exame foi feito direito? Sabe aquela coisa de, pode não ser urina, aquela coisa toda. É um negócio meio complicado. Ele ficou tentando esconder o... Isso, exatamente. Ele tem que urinar diante da visão de um médico. E ele se negou a fazer isso. Sabe por quê? Aquelas histórias, dito de novo, não estou prejugando, não estava lá, não vi nada. 4 anos. Mas o cara pode colocar alguma coisa, né? Entendeu? Não estou dizendo que vai pegar, só estou dizendo por que ele está sendo acusado. Porque você tem que urinar com o médico olhando o ato. E isso para evitar o quê? Negócio de jogar uma urina de outra pessoa e tal. E não é o que eu estou dizendo que aconteceu. Mas ele colocou-se, quando ele se nega a fazer, quando ele se nega a obedecer o processo, ele pode ser considerado que aquela urina não era dele. Entendeu? Ele deu margem a que isso acontecesse. É por isso que eu acho que por sair ileso sem pegar nada, eu acho difícil. Alguma coisa vai acontecer. Mas eu não acho que vai, por exemplo, um atleta é pego no exame antidoping lá. Ele pega 2 anos, muitas vezes, 1 ano. Então, por isso que 4 anos, para mim, está fora de cogitação. E assim, eu sei lá, vão dar 1 mês, 2 meses... Não sei se cabe ali no julgamento, se tá isso. Alguns jogos, não sei se também tem isso, né? Acho que à toa ele não passa, sem nada não fica, né? Talvez uma multa. Mas assim, alguma coisa acontece, mas não essa punição aí de anos de suspensão. Repito, até porque ele dificultou, foi bebezão, mimado, foi folgado, né? Não seguiu lá o trâmite, maltratou os médicos, as pessoas que estavam lá para trabalhar, né? Então ficar sem nada não pode também, né? Senão vira várzea. Mas uma punição longa assim, eu acho que não vai ter não. A acusação é de que ele mudou, ele não seguiu as normas corretas ali. Então, deve ter alguma punição, mas acho que vai ser leve. Acho que deixar um jogador por anos fora sem ter um exame positivo, e pelo que falou, ele entregou o exame ali de uma maneira que, segundo que a acusação, não foi o procedimento totalmente correto, mas ele entregou e deu negativo. Acho que seria desproporcional tirar o cara por anos do futebol. Então, se tiver uma punição, eu acho que vai ser uma coisa leve, não acho que vai ser uma coisa pesada, não. Porque você acredita que você foi o escolhido para tantos insultos, até mesmo quando você não está, até mesmo quando o Real Madrid não joga em estádios alheios? Por que você acha que é com você? Obrigado. Acredito que é algo muito triste, né? Tudo que eu venho passando aqui a cada jogo, a cada dia, a cada denúncia minha vem aumentando, é muito triste isso. Mas acredito também que não só eu, mas como todos os negros que, não só na Espanha, no mundo todo, sofrem no dia a dia. O racismo verbal é minoria perto de tudo que os negros sofrem no mundo, né? Meu pai sempre teve dificuldade de trabalhar por ser negro, por uma escolha entre ele e um branco. Sempre vão escolher um branco. E é uma coisa muito difícil, e eu tenho lutado bastante por tudo que vem acontecendo comigo. Claro que é desgastante, porque você tá meio que sozinho em tudo, que eu já fiz tantas denúncias, ninguém é punido, nenhum clube é punido. E a cada dia que passa eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim ou pela minha família, eu acredito que eu já teria desistido de tudo que eu venho lutando. A cada dia que eu vou para casa eu fico mais triste, mas eu fui escolhido, como você falou, para defender uma causa tão importante, que a cada dia eu estudo mais sobre, eu venho aprendendo para que no próximo, meu irmão que tem 5 anos não venha passar por tudo que eu estou passando. E eu venho estudando, tenho 23 anos e sigo estudando, porque eles, os repórteres daqui da Espanha, que são mais velhos do que eu, não podem estudar, não possam
ver o que realmente está acontecendo, que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Mas eu vou seguir lutando. Se a gente começar a punir todas essas pessoas que cometem crime e que aqueles não consideram crime, nós vamos começar a evoluir, tudo vai ficar melhor para todo mundo. É porque eu faço tantas denúncias, tantas vezes chegam cartas para eu poder assinar para fazerem mais denúncias, só que no final acontece como aconteceu meu amigo quando passou em Barcelona, que eles arquivam o processo e ninguém sabe de nada. Então, se a gente começar a punir todas essas pessoas, não que eles vão mudar o pensamento dele, mas eles vão ficar com medo de falar, seja no estádio, seja na porta do estádio, seja onde tenha câmeras, eles vão ficar com medo de falar e assim a gente vai diminuir isso e vamos colocar medo naquelas pessoas e que eles possam também educar seus filhos, porque muitas vezes aqui tem criança me xingando e eu não culpo a criança, porque ele não tem nada, não entende ainda. Eu, na idade dele, também não entendi o que era o racismo. E isso é muito complicado. E eu quero fazer que as pessoas no mundo possam evoluir, possam melhorar. E que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe e às vezes nem sempre é possível. Então, eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Le ha preguntado por